E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Radamés, sou médico, trabalho com emergências e vim aqui hoje falar a respeito de... Vamos começar com uma introdução um pouco diferente do habitual. Você já ouviu falar a respeito do viés de experiência anedótica? É aquela tendência de valorizar excessivamente experiências pessoais ou observações isoladas, ignorando evidências científicas robustas. E eu tenho certeza que você já ouviu muito por aí, o famoso nunca precisei disso. Isso vem junto com o viés de confirmação, de sobrevivente e o de hábito clínico. E o que tudo isso tem a ver com o capítulo de hoje? Tudo. Temos infinitos relatos da resistência de profissionais em incorporar a oxigenação apneica em seus pacientes que têm indicação de recebê-la. Então relaxem, prestem atenção, porque o bônus de hoje é para você poder debater com critério de quando usar essa ferramenta tão preciosa no momento da sequência rápida de intubação. Imagina só, você está com tudo pronto para intubar, paciente monitorizado, drogas já na mão, pré-oxigenação feita, e aí vem aquela pergunta: vale a pena usar a oxigenação apneica? Vamos voltar primeiro ao básico. O que é a oxigenação apneica? É a administração contínua do oxigênio durante a fase apneica da sequência rápida de intubação, geralmente com canula nasal de baixo fluxo ou de alto fluxo. O objetivo aqui é reduzir a dessaturação e prolongar o tempo seguro de apneia. Mas como ela funciona? Vamos começar aqui com o princípio bioquímico que vai por trás de toda essa ferramenta tão importante. Mesmo sem movimentos respiratórios, o oxigênio continua sendo absorvido pelos capilares pulmonares. Isso reduz a pressão parcial de O2 nos alvéolos e cria um gradiente que favorece a entrada passiva de oxigênio, sempre e quando a via aérea esteja permeável. Esse fenômeno é chamado de difusão apneica do oxigênio e funciona porque o corpo consome cerca de 250 ml de oxigênio por minuto, mas produz só cerca de 200 ml de CO2. Parte do CO2 ainda é tamponado no plasma, então o volume do gás que sai é maior do que o que entra. Então o resultado disso é como se fosse uma pressão negativa nos alvéolos que puxaria o O2 para dentro, mesmo em apneia. Muito parecida com aquele famoso efeito osmótico, onde tudo que está em maior concentração em um lugar passa para o lugar que tem menor concentração. Atenção aqui porque simulações fisiológicas mostram que oscilações cardiogênicas, misturas de gases também ajudam nesse processo. Mas, importantíssimo aqui entender que o CO2 que vai ser eliminado para o espaço alveolar, ele vai ficar acumulado ali, vai gerar uma hipercapnia ao longo do tempo. E quando vamos usar essa ferramenta? Quando tivermos um risco aumentado de saturação. Isso vai ser no caso de pacientes obesos mórbidos, pacientes críticos e gravemente doentes, mas que não estejam em insuficiência respiratória hipoxêmica grave. E aqui é importante ressaltar o detalhe da hipoxemia, porque justamente a ideia é evitar pacientes onde temos esse shunt alvéolo arterial, que não vai contribuir em nada a gente colocar mais oxigênio ali naquele espaço. Bem, assim também, gestantes, idosos, crianças pequenas, pacientes em anestesia geral eletiva, situações de via aérea difícil ou apneia prolongada prevista. Nesses grupos, a evidência mostrou a redução da incidência de saturação crítica, ou seja, quando a saturação cai por debaixo dos 80%, e melhora de menor valor na saturação durante a intubação. E quando não devemos usar essa técnica? Primeiro, importante sempre que essa técnica ela não deve ser usada como ferramenta isoladamente. Então, em pacientes que apresentam quadros de insuficiência respiratória hipoxêmica grave, como em pneumonias, com um shunt intrapulmonar importante, pacientes com acidose metabólica grave, hipertensão intracraniana, hipercalemia ou hipertensão pulmonar, nesses casos, assim como no DPOC exacerbado ou na asma aguda grave, que apresentam risco de retenção de CO2, essa técnica não mostrou benefícios, assim como pouca melhoria apresentada nos casos de oxigenação apneica de pacientes que são crianças com cardiopatias congênitas, com shunt sistêmico pulmonar, então usar com cuidado a técnica. E como deve ser realizada? Aqui o trabalho vai ser feito de duas formas, ou com uma cânula nasal de baixo fluxo até 15 litros por minuto, ou cânula nasal de alto fluxo, como a OptiFlow, com mais de 30 até 60 litros por minuto. Instale a cânula antes da indução e mantenha durante toda a apneia, inclusive durante a laringoscopia. Garanta a via aérea pérvia, sempre com a tração mandibular ou manejo básico da via aérea.
Evite fluxos excessivos em pacientes conscientes ou com risco de insuflação gástrica. E aqui um pequeno pulo do gato. Pode deixar já o paciente com a cânula nasal enquanto você está fazendo a sua pré-oxigenação com outro dispositivo, seja bolsa, válvula, máscara ou mesmo com a máscara não reinalante, sempre com fluxo máximo ou flush rate, que é quando a gente gira ali o fluxômetro até o máximo. E por que deixar o paciente com a cânula enquanto estamos utilizando esse outro dispositivo? Justamente para ganhar tempo. A partir do momento que o paciente entra em apneia, tudo o que temos que fazer é trocar o dispositivo que vai brindar o oxigênio ao nosso paciente, nesse caso, a cânula nasal. Bem, pessoal, esse foi um pequeno resumo dessa ferramenta que é uma carta na manga do emergencista e tem muito boas indicações, porém sempre dependendo do contexto clínico. E lembrem-se que a oxigenação apneica não faz milagre, é preciso que a via aérea esteja aberta, ou seja, o manejo básico da via aérea aqui é muito importante. Finalmente, o mais importante é lembrar que essa é uma técnica que não apresenta nenhuma vantagem durante a intubação de pacientes com hipoxemia grave e pacientes com alto risco de hipercapnia, como os DPOCs exacerbados. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso Bolos. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com seus colegas que estão ali no fronte de batalha com a gente. E não se esqueçam também de dar aquelas 5 estrelas no Spotify, é muito importante pra gente. E agora também estamos lá no YouTube. Vai lá, ativa o sininho para receber a notificação cada vez que tiver um episódio novo. E lembre-se também de passar pelo nosso Instagram. Tá bem legal todo o trabalho que está sendo desenvolvido por lá. Vocês encontrarão resumos dos nossos capítulos, material suplementário e também a interação nossa com toda a audiência do Bolos. Mais uma vez, muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima.